Olá galera, meu nome é Raul e está começando mais um Descomplicando a Espiritualidade. E hoje vamos começar o primeiro novo vídeo do canal, que são as perguntas da galera. Eu chamei de FAQ espiritual. Então vamos lá, sem mais delongas. O que a espiritualidade fala sobre comer bichinhos? Eles de fato foram feitos para isso? Galera, os animais foram feitos para passar pelo processo de evolução também, assim como nós também somos animais. Então, na realidade, não entra na questão predatória. As pessoas e os animais, eles coexistem e vivem no processo evolutivo. A gente criou uma cadeia alimentar que se baseia nesse processo de forma desenfreada. Então, eu acho que o grande problema está no desequilíbrio do processo. A gente hoje cria animais em cativeiros e a gente mata para se alimentar, e essa alimentação é desenfreada, na qual cria sofrimento animal. Então, na minha concepção, existe o processo de desequilíbrio. Mas em termos espirituais, a espiritualidade fala que isso é uma questão individual. Eles falam que, na verdade, quem decide isso é você de acordo com os seus pensamentos. Então, não existe falar que você vai ou não para o céu por conta da alimentação, percebe? E aqui cabe a gente falar sobre a questão da sutilização em termos da alimentação. Muitas religiões, muitas doutrinas definem a alimentação como parte do processo de sutilização espiritual. Vejam só, como estamos encarnados dentro do corpo físico, o corpo físico se alimenta e tem os seus processos digestivos e tudo mais. E tudo isso, além de demandar tempo, tem esforço e tem toda uma questão fisiológica que determina o processo digestivo. Então, quanto mais sutil é a alimentação, mais leve é esse processo. Menos demanda da gente, né, do corpo físico. Então, na verdade, quando a gente fala de sutilização, não é necessariamente a relação de comer carne por conta de ser animal, mas sim por conta de ser pesado. Não só carne, como coisas muito gordurosas, coisas que demandam muito do sistema digestivo, atrapalham o processo de sutilização para algumas questões energéticas. Pois, quando precisamos de foco mental, precisamos de mais sangue no cérebro, precisamos de mais atenção. E aí você come uma coisa muito pesada que vai te dar gases, que vai forçar o seu sistema digestivo. Isso tudo atrapalha um pouco. Na verdade, com o tempo, conforme você vai focando, isso vai se tornando mais sutil, vai se tornando uma questão um pouco menos relevante. Mas não comer carne alivia o seu sistema digestivo e faz com que facilite esse processo. Existe toda uma questão energética quanto à impregnação emocional dos animais na sua matéria, na sua carne, na qual a gente consome. Isso é uma questão, mas é uma questão mais sutil. Acho que o grande foco realmente está no filtro e no que a gente considera importante para a nossa vida. Os espíritos ficam andando entre a gente assim o dia todo como se nada fossem? Sim, eles ficam andando como se nada fossem. Esse nada fossem soa muito banalmente, né? Porque eles não trabalham das 8 às 5. Mas sim, os espíritos andam para lá e para cá, assim como os humanos andam para lá e para cá. E a gente ignora tanto os espíritos quanto os humanos, e eles se ignoram entre si também. A grande questão é que normalmente a gente às vezes capta, percebe alguém andando, passando, olhando, porque a nossa frequência bate na frequência naquele instante e as coisas se enxergam. Mas na verdade esse planeta inteiro coexistem diversas raças, seres, espíritos e tudo mais. Como voltar a trabalhar a mediunidade após muito tempo afastado? Eu diria que é como se fosse voltar a treinar na academia depois de muito tempo parado. Você precisa frequentar a academia, você precisa treinar leve e ir aumentando isso com o tempo. Então, dependendo do tipo de mediunidade que você exercia, você vai voltar aos poucos, ou se você exercia muito contundentemente, isso acaba sendo um pouquinho mais fácil de retomar. A grande questão aqui é por que parou, por que está voltando, você se encontra feliz e adequado para tal e seguir o seu caminho. Só que lembra só que é como se fosse treinar um novo músculo, precisa de prática e determinação. É verdade que acender vela chama espíritos? Por isso que não se pode fazer isso dentro de casa? É importante a gente entender que os espíritos são como seres humanos e cada um tem uma crença baseada
na sua cultura, nas suas referências na época de encarnado, dentro da última reencarnação. Então, isso é um dito popular, e como dito popular, isso acaba entrando na crença coletiva de algumas pessoas. O fato é, a vela, ele é um item magístico. Sendo assim, ele tem o potencial e o poder de manifestar aquilo que você está usando ele como elemento. Sendo assim, se você usa uma vela para acalmar, uma vela para prosperidade, uma vela para alguém que está sofrendo, você está colocando a sua intenção naquele item magístico, aquele item magístico irá manifestar aquilo que você intencionou, sabe? Então a gente precisa entender isso. Esse é um ponto. Essa questão de chamar, atrair espíritos é porque é um item magístico. Então, como item magístico, chama a atenção de quem está passando. Assim como quando você está numa cidade, tem uma igreja diferente, você vai olhar, de repente você entra, mas não é uma questão de chamar e ficar, porque existe toda uma questão atmosférica, energética, da qual você pode atrair ou não um espírito. Se você está muito mal, muito triste, muito deprimido, é um lar que tem muita briga, e alguém acende uma vela sem muita intenção, aquilo vai chamar a atenção de algum espírito, da qual pode ficar preso dentro daquela atmosfera pesada. Percebe? Então, na verdade, não é questão da vela em si, é questão de toda a atmosfera. Lembra, é um item magístico, é a sua intenção, os espíritos estão passando de qualquer forma. Essa é boa. É possível causar algum transtorno de saúde em alguém só com a força do pensamento? Sim. Assim como podemos promover a cura, podemos promover o desequilíbrio de saúde em alguém, mas principalmente em nós mesmos. Então, quando a gente cria uma atmosfera mental de um determinado pensamento, a gente cria uma forma pensamento. Então, se você está pensando em alguém, querendo mal a alguém, você está criando essa forma pensamento e você vai direcioná-la. Qual é o grande problema? Quando você cria essa forma pensamento, primeiro ela afeta quem? Quem a criou. Por isso que a gente fala que a gente se suja com aquilo que pensamos. Porque antes de você tacar a lama, você sujou a mão, você pegou, você jogou, espirrou em você inteiro, percebe? Então, da mesma forma que o negativo, o positivo também. Agora, se aquilo vai afetar de fato o outro, é uma outra questão. Mas a pergunta é, a gente pode afetar a saúde alheia? Pode. A gente pode afetar só com o nosso mental, por isso que existem macumbas para o negativo ou o positivo. As macumbas, as magias, elas são alegorias criadas para que a gente consiga intencionar a nossa força mental. O que sentimos quando em conexão com os espíritos? Quando estamos conectados com a espiritualidade, podemos sentir diversas coisas, mas principalmente uma calma, uma paz. Bom, a gente primeiro precisa determinar se a gente está falando da espiritualidade positiva ou da espiritualidade negativa. Mas se a gente determinar de forma comum, quando há um acoplamento áureo, uma aproximação de algum mentor, aquilo normalmente faz com que a gente tenha, como é que fala? Shivers, goosebumps. Gente, tá. Aquilo faz com que a gente tenha arrepios, normalmente bocejos, e muda um pouquinho a nossa frequência de pensamento, a nossa cadeia de palavras que vão vindo na nossa mente. Mas tudo isso de acordo com o que você está fazendo. Muitas vezes somos influenciados por espíritos dentro de alguma coisa que estamos fazendo. Então, por exemplo, se você está estudando algum tema específico, você pode criar uma conexão com algum espírito que goste daquele tema, aquele assunto, e possa sugerir algo para você estudar, para você ter atenção naquilo. Da mesma forma que se você está fazendo um trabalho um pouco mais minucioso, normalmente dentro da área da saúde, os espíritos têm equipes muito sérias que trabalham para influenciar as pessoas para fazerem um trabalho bom, para prestarem atenção aqui ou ali. A mediunidade é voluntária? Essa pergunta eu já falei no vídeo de mediunidade, quem quiser vai estar aqui em cima no card, mas se a gente for resumir isso novamente, sim, a mediunidade ela é voluntária. A gente só precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, o ato de ser médium, ele é um pouquinho diferente do ato de ser uma pessoa com paranormalidade. Todos nós temos algum aspecto da paranormalidade, mas a mediunidade é quando a gente atua
com o plano espiritual. Provavelmente tem barulho de sirene e é assim mesmo. Então a gente vai definir o nosso papel como médium de acordo com o nosso empenho, de acordo com a nossa postura quanto à espiritualidade. E aí existem pessoas que vêm com mediunidade de tarefa, que é uma coisa mais contundente, que é uma coisa mais forte, da qual as pessoas vão trabalhar durante X anos com aquele trabalho específico para poder completar alguma tarefa que é específico da encarnação daquela pessoa. E aí, nesse caso, o médium de tarefa ele sofre algumas coisas que os médiums tradicionais não sofrem, porque ele determinou para ele mesmo que ele precisa cumprir aquela tarefa independente de qualquer coisa. Então ele, junto com a espiritualidade, criam algumas travas para que ele não fuja do caminho. Ainda assim, existe uma escolha de acordo com o seu livre-arbítrio. Existe alguma prática para ampliar a mediunidade? Sim, da mesma forma como existem a prática do exercício diário para fortalecer o corpo físico, existe a prática da mediunidade diária para o fortalecimento das conexões psíquicas. Então, quanto mais você trabalha a sua espiritualidade, maior vai ficando a sua mediunidade. Então, a conexão com os espíritos tem um pouco desse caminho, vai facilitando o processo para o seu próprio cérebro, mas um grande determinismo aqui é, conforme você se conhece como você pensa, você está sempre ali se observando, você facilita o entendimento de como funciona a sua mediunidade. Então, o autoconhecimento é imprescindível para o desenvolvimento mediúnico. Morro de medo e não quero ver nada. Ainda assim, posso me deparar com algo? Pode! Por quê? Porque o morrer de medo e não querer, ele é imprescindível para que as coisas aconteçam. No entanto, você pode se deparar com algo de acordo com o seu cérebro trabalhou aquela captação magnética. É bem difícil, porque se uma pessoa ela não tem muito hábito de perceber, de ver alguma coisa, dificilmente ela vai conseguir perceber que ela viu. Às vezes ela vai achar que foi alguma coisa da imaginação, às vezes ela vai achar que foi simplesmente um vulto por alguma refração ótica. Não é uma questão. Agora, ver do jeito que mostram nos filmes, blá blá blá, é bem difícil, a não ser que seja alguma coisa feita ali para desencadear alguma coisa para aquela pessoa. Tem um familiar que amo muito. Posso me encontrar com ele em outro lugar? Ou as ligações que temos ficam registradas apenas nesta encarnação? Quando um familiar da gente morre, a gente pode se encontrar com ele no plano astral, através de sonho, através de alguma sensação extracorpórea, alguma experiência extracorpórea, mas também pode ser o contrário, tá? A gente pode estar aqui no plano físico e o espírito vir até nós. E às vezes a gente não enxerga, não vê, não percebe, mas quando o campo áurico daquele espírito encosta no nosso campo áurico, isso é independente da sua percepção. As auras, quando se encontram, criam na gente uma sensação familiar. É naquele momento que a gente lembra, que a gente chora. Então depende muito de cada pessoa. Mas as sensações, elas existem e a gente pode se conectar sim com as pessoas que amamos, se elas estiverem num processo delas que permita também. Então existe esse caminho ambíguo. A gente tem que estar preparado e eles também têm que estar preparados, tá? Não é só aqui ou só lá, é os dois. Então às vezes isso demora. Por quê? Eu tô pronto, eu quero muito. Mas lá a pessoa ainda tá em sofrimento, tá em ajuste, porque lá abrem-se os campos, as percepções, as memórias, a pessoa lembra muita coisa, então demora um pouquinho para ajustar. Se a pessoa ela for muito esclarecida, facilita o processo dela, mas de repente a gente ainda não está preparado. Então perceba, nem sempre a gente consegue se encontrar, e às vezes os encontros acontecem e ficam no nosso inconsciente para proteger a gente no plano físico. Nunca tive nenhuma relação, percepção com a espiritualidade, ver, ouvir, sentir nada. Isso significa algo? Falta preparação? Sim, em que sentido? Olha, isso significa algo? Sim, significa que você é distraído. Falta preparação? Na verdade, quando a gente está muito imerso no plano físico, nas percepções padrões do nosso cérebro, que são 5 sentidos, se você não se sutilizar, é difícil de você perceber as coisas, porque
o espiritual, ele é muito mais sutil do que o físico. Em algumas pessoas isso vai ser um pouco mais fácil de perceber, em outras vai ser mais difícil. Então a gente precisa sutilizar o nosso olhar, o nosso perceber, a nossa mente. Que tipo de preparação, né? Em que sentido? Então a preparação da sutilização do ser. Quanto mais você estudar, quanto mais você praticar algumas coisas, mais fácil elas ficam. Por isso que um dos processos mais legais para a sutilização é a meditação. Quanto mais você medita, mais você vai domando esse cérebro, essa mente vai acalmando, vai silenciando, e quando tem silêncio a gente consegue ouvir outras coisas. Então se você está num ambiente muito barulhento, dificilmente você consegue ouvir fora desse ambiente. Agora, se todos fizerem silêncio, você consegue ouvir a outra sala do lado, percebe? Então é mais ou menos assim que funciona o nosso despertar espiritual em relação às percepções e captações, tá? É verdade que filme de terror pode baixar a nossa vibração ou atrair energias negativas? Sim, é verdade. E não precisa ser só filme de terror. Pode ser filme de terror, pode ser um noticiário, pode ser uma música triste. Tudo aquilo que tem o aspecto negativo, depressivo, triste, pode afetar a gente. Mas isso não é uma regra. Se você for uma pessoa que está bem, que está com bases sólidas, dificilmente aquilo te afeta. Agora, se você está no cotidiano, no padrão, aquilo pode te afetar sim. Se você assistir um filme de terror, você sonha, aquilo começa a mexer com você mentalmente, aquele filme acessou em você medos que você tem, buraquinhos que você tem ali na sua construção psíquica, e aquilo começa a te afetar, aquilo baixa a sua frequência e você fica na frequência de outras criaturas ali que estão na mesma vibe. E isso pode fazer com que aquela perturbação mental por conta de um filme se estenda a uma perturbação espiritual e vice-versa. Então é sempre importante a gente estar, nesse sentido, protegido psiquicamente. Agora, como? De repente, um novo vídeo eu faço. Como tornar uma oração mais efetiva? Existe um jeito certo e errado? Podemos aperfeiçoar? Como? Como tornar uma oração mais efetiva? Quanto mais atenção você colocar na sua oração, mais efetiva ela se torna. Existe um jeito certo e errado para se orar? Existe, mas não que exista algum dogma, eu não vou ensinar nada disso. Eu acho que a única coisa que eu vou Acho que a única coisa que eu vou explicar é qual é o jeito errado de se orar. É você não dar atenção, é você estar distraído, é você fazer por fazer. Tudo isso é um jeito errado de orar. Qual é o jeito certo? A atenção, a fé, a disponibilidade para orar, tudo isso fortalece ainda mais o processo de oração. Podemos aperfeiçoar a oração e como? Galera, o próximo vídeo do canal vai ser sobre oração, então guarda aí que logo logo vai ter vídeo no canal. Qual é a melhor forma de ser útil para a espiritualidade no momento atual? Caramba, essa pergunta é muito legal. Acho que a melhor forma de ser útil para a espiritualidade no momento atual é não atrapalhando. Porque a gente pode ajudar sempre, isso é muito bacana. Agora, eu acho que a melhor forma de ajudar é não atrapalhando, e hoje a galera tá se atrapalhando demais. É muito pensamento, é muita opinião, é raiva, é ego. Tem tanta coisa acontecendo, e eu acho que quando você se recolhe para aprender quem você é, para aprender o que você quer, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos na vida, eu consigo atingir esses meus objetivos sem atrapalhar os outros. Acho que quando você começa a trabalhar esse aspecto na sua vida, você já está sendo um ponto de luz, porque você já está fazendo diferente da grande maioria que está sempre ali, eu quero para mim, eu quero do meu jeito, eu quero que as pessoas me sirvam, eu quero que as coisas me sirvam. O mundo está aqui para a gente manifestar a nossa vontade, então a nossa vontade precisa ser pro bem, pro coletivo, fraterna. Quando a gente tem uma vontade muito egoísta, eu quero ganhar dinheiro para mim, eu vou dar golpe, eu não quero nem saber do outro. Isso a gente está manifestando escassez, a gente está manifestando a pobreza, a gente está atrapalhando o processo do coletivo, porque quando uma pessoa faz negativamente em detrimento das outras, a gente afeta o todo. Então a gente se atrapalha no fim das contas. E é isso, galera. Foram algumas perguntas que eu respondi para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, entrem lá no Instagram, coloquem perguntas. Pode fazer aqui no YouTube também, que eu vou selecionando e de repente eu faço um segundo vídeo, ok? Um beijo e tchau, tchau!